Tudo bem com vocês? Tá aí preocupada, né? Sentida porque tem trabalhado demais, tá tendo que deixar filho em casa, filho na casa de alguém, na escola o dia todo, aquele período que entra de manhã, sai à tarde, o coração tá entristecido, não é verdade? Vem falar um pouquinho aí da minha história, de como eu resolvi sair trabalhar para outra pessoa, né? Para mim poder trabalhar aqui, ó, com essas coisas lindas, maravilhosas, que é o meu crochê. O que acontece? Eu casei cedo, né? Casei cedo, saí de casa cedo. Eu só tinha 15 anos quando eu conheci meu esposo. E comecei ter que trabalhar, né? Assim, quando eu casei, bem no começo eu ainda não trabalhava fora. Mas o meu primeiro emprego, eu ainda morava com a minha mãe, eu tinha uns 12 anos. Foi em um restaurante, então assim, a minha jornada aí com o trabalho já começou desde nova, desde cedo. E você que tá aqui comigo e já tá aí se identificando com esse vídeo, fique aqui comigo até o final, tá bom? Deus vai te dar aí uma direção, né? Seu coração tá aflito, tá pedindo resposta de Deus. E você vai gostar e entender o porquê que aqui você parou. Tô com a janela bem em frente aqui, gente. Eu não sei se isso tá ajudando, mas eu vou continuar o vídeo dessa forma, tá bom? Espero que dê tudo certo. Bom, me casei muito nova, com 15 anos, e eu, durante um tempo, eu não pude trabalhar, porque eu logo engravidei, né? Então ficou mais complicado. E então só era o meu esposo para poder estar trabalhando, e eu senti uma necessidade de estar ajudando em casa de alguma forma. Então logo depois que meu filho pegou aí uma certa idade, não vou me lembrar a idade dele, mas bem pequenininho, eu já comecei a deixar ele com a minha mãe para poder eu estar trabalhando. Então eu via o meu filho à noite, porque eu já chegava tarde do trabalho, né? Eu trabalhava em casa de família, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em bar, né? E o que acontece? Eu saía muito cedo de casa, eu tinha que pegar o meu filho, levar para casa da minha mãe, deixava com ela lá, aí eu ia trabalhar. Trabalhava o dia todo, então almoço, tudo era lá, almoço, café, tudo no trabalho. Enquanto isso, meu filho ficava com a minha mãe. Mesmo ele estando com ela, eu sentia falta de estar com ele. Porque hoje eu paro e penso, fica na minha mente o tempo que eu perdi, né, longe dele. E isso, às vezes, né, até me entristecia. Hoje eu ainda paro e penso, eu vou falar pra você, se eu pudesse voltar no tempo, se eu faria tudo de novo, né? Eu vou explicar pra vocês o que eu penso hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Isso vai estar ajudando você aí também a pensar um pouquinho. Eu só tinha tempo quando eu chegava fim de semana, eu não trabalhava. A minha folga era numa quarta-feira, que era o único dia que eu tinha com meu filho, mas ele ainda tinha que estudar, ele tinha que ir pra escola. Quando eu chegava à tarde do trabalho, eu tinha que ir na casa da minha mãe, pegar ele e voltar com ele para casa. E eu tirava forças de onde eu não tinha para poder estar fazendo, tá fazendo um barulhinho ali, para poder estar fazendo a janta, que eu fazia com todo o carinho do mundo. Tinha que fazer janta, cuidar da casa. Na quarta-feira era o dia inteiro, era a rotina, né? Roupa, tinha que estar lavando, cuidando da casa, aquela faxinona, o resto da semana era só passar a mão por cima. E era dessa forma. Eu não tinha folga nem sábado nem domingo, dependendo do trabalho, porque eu trabalhei em um restaurante onde eu tinha que trabalhar sábado e domingo. A folga da minha tia, né, que a minha tia era cozinheira e eu era ajudante de cozinha, a minha tia folgava no domingo, eu trabalhava no domingo. Na quarta eu folgava, ela trabalhava na quarta. Então eu trabalhava a semana toda. A semana toda o meu filho ficava com a minha mãe. Naquela época era só eu, meu esposo e esse meu filho mais velho, porque agora que eu tenho o Jones e o Abraão, né, que é um de 6 e um de 2 aninhos. Então, gente, era desse jeito e eu sentia falta de estar junto com ele, né? Às vezes ele queria brincar e eu não tinha disposição e nem paciência, porque eu já estava muito cansada. E virava e mexia, eu lembrava que a minha avó tinha me ensinado os primeiros pontos, né? Ponto alto, ponto baixo, correntinha, foi tudo ela que me ensinou. E eu tentava, mas saía, sabe, emborcadinho. Eu queria uma toalhinha, ela fechava, mas eu já conhecia os pontos, né? E então era muita luta. Tinha dia que eu simplesmente não queria ir, porque eu estava passando mal. Eu sofri muito com problema nos meus dentes, né? Muita dor de dente mesmo. E eu ia trabalhar mesmo com dor de dente, porque era dali que eu ajudava o meu esposo com o sustento da casa. Então, se as coisas naquela época eram ruins, hoje, nossa, eu dou graças a Deus, que hoje as coisas melhoraram muito, né? As coisas melhoraram bastante. Muitas coisas ficaram caras, né? Porque naquela época tinha biscoito de 10 centavos, né?
Muitas coisas hoje estão muito caras. Mas a situação hoje melhorou bastante, né? Tudo melhorou. Graças a Deus. E o crochê nunca saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça, gente. Não saía. Até que um dia eu passei por uma situação no trabalho que aquilo me entristeceu muito. Sabe? Nossa, aquilo me entristeceu demais. E o que aconteceu? Olha só, eu só fui sair de trabalhar para as outras pessoas foi quando eu já tinha agora os meus 2 filhos pequenos. Olha só, o meu filho mais velho, ele ficava com a minha mãe, né? Eu trabalhando ele com a minha mãe, buscava ele de tarde. Começou a estudar, eu colocava ele na escola o dia todo, porque a minha mãe colocava na Kombi da escola. Eu pegava ele só de tarde. Então, a vida do meu filho foi essa, né? De ficar nas mãos da minha mãe, ficava na escola o dia todo. E assim, fui levando a minha vida, né? E o meu coração ficava entristecido porque eu queria ter mais tempo. Tempo é uma coisa, gente, que quando passa, passou, acabou. A gente não consegue mais, né? A gente não consegue resgatar. O que a gente consegue fazer? A gente consegue cuidar para poder, daqui para frente, a gente está consertando os nossos passos. Está fazendo melhor, está fazendo o certo. Porque o que passou, passou. Então eu perdi muito tempo, né? Eu perdi muita coisa da vida do meu filho, desse meu filho mais velho, por estar trabalhando fora. Então, eu tinha no meu coração o desejo de estar trabalhando dentro de casa para cuidar. Então, quando eu tive o Jonas e o Abraão, o meu filho mais velho já tinha saído de casa, né? Já estava seguindo a vida dele. Eu ainda trabalhava fora. E o que acontece? Eu passei por uma situação no meu trabalho que me entristeceu e eu pensei, não vou mais passar por isso, por essa situação. Estão conseguindo me entender? Então eu comecei a pensar, eu não vou mais passar por isso. Eu vou cuidar dos meus filhos em casa, mas eu não sabia como, o que eu ia fazer. Eu cheguei em casa, eu chorei muito, eu chorei demais, que eu pensei, eu não preciso passar por isso, eu não quero passar por isso. Eu não quero. E o que eu fiz? Eu comecei a falar com Deus. Eu começava, às vezes eu me pegava falando amém, até sem saber que eu estava orando. O coração e a minha mente ficava ligada em Deus o tempo todo. Eu pedindo a Deus uma direção, que Deus me direcionasse, que Ele falasse comigo o que eu deveria fazer. Gente, eu fui dormir essa noite, eu sonhei a noite inteira eu fazendo crochê. Eu nunca tinha feito crochê, peças de crochê, não. Eu sonhei a noite inteira que eu estava fazendo crochê. Os pontos que eu faço hoje, a noite inteira eu sonhei com eles, a noite inteira. Algo de Deus mesmo, sabe? Deus falou comigo em sonho. Você talvez teve até sonhos, né? Que você estava vendendo algo, comprando algo, investindo em algo e você ainda está sentindo medo. Não estou mandando você sair do seu emprego, claro que não. Abandonar tudo, porque nessa época eu ainda continuei trabalhando. Eu orei, eu chorei, né? Eu pedi a Deus misericórdia, pedi a Deus que continuasse cuidando de mim, assim como já estava cuidando mesmo na luta. Porque sem Deus a gente não consegue vencer, né? E o que aconteceu? Eu só saí do trabalho depois, né, que ainda teve um processo ainda. E o que acontece? Eu, no outro dia, quando eu acordei, aquilo estava vivo em mim. Sabe aquele sonho que você parece que viveu aquilo? É algo de Deus mesmo. Eu pedi pra ele na rua, eu não entendia nada sobre agulha. Eu não entendia 3,5, tinha que ser fio 6. Meu ponto, eu não conhecia meu ponto. Fio 8, eu não tinha esse entendimento. Então, eu não vou falar com vocês qual foi o tamanho da agulha, porque eu não me lembro qual foi o tamanho da agulha. E nem me lembro qual foi o primeiro fio, a numeração do fio, qual foi o barbante que ele comprou. Eu não me lembro. Eu só sei que o meu ponto era minúsculo e eu tinha dificuldade para passar. Então eu não sei se era a agulha errada com o fio ou se era a minha tensão de ponto. Ele comprou um barbante só e uma agulha para mim. Dali eu entrei no YouTube e gente, sem querer, eu achei lá que tinha videoaula no YouTube. Eu comecei a fazer os primeiros tapetes do Roger, da Janine Freitas, pessoas maravilhosas, gente, pessoas enviadas por Deus. Um beijo pra vocês, eu não sei se esse vídeo vocês vão chegar a ver um dia, mas eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês. E tinha outras meninas maravilhosas, sabe? Que eu comecei a acompanhar, eu comecei a reproduzir o trabalho das pessoas, eu comecei a postar no meu status. Ainda estou até hoje aprendendo a vender, mas eu comecei a postar. A primeira cliente minha foi a minha avó, a pessoa que me ensinou. Vou fazer um vídeo com ela aqui ainda, vou ter essa oportunidade, se Deus quiser. Está fazendo um vídeo juntamente com ela, apresentar para você essa pessoa maravilhosa que me ensinou o que eu sei hoje. Graças a Deus, e a primeira a ela, depois a ela. E
Ela foi a minha cliente, gente. Minha primeira cliente foi ela. Tudo que eu fazia, ela comprava. Aí depois veio a minha mãe, as minhas irmãs também compraram. Gente, eu tive muita ajuda mesmo de dentro de casa. O meu marido me comprar, por exemplo, presentear a mãe dele. Eu tenho cliente até hoje daquela época, de quando eu comecei. Eu devo ter. O meu menino, o Abraão, vai fazer 6 agora, no mês que vem. Vamos pôr uns 5 anos, 5 anos e meio, que eu faço. Uns 5 anos que eu faço crochê, tá? Ainda tô aprendendo muito, tô engateando. Graças a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo, né? Tá me ajudando bastante. Ô, gente, e o que acontece? Vou falar pra vocês, se eu pudesse voltar hoje no tempo, se eu deixaria de novo o meu filho com a minha mãe, se eu deixaria de novo o meu filho na escola o dia todo, eu deixaria. Eu deixaria. Por quê? Naquela época, era desse jeito, entendeu? E era onde eu tirava o sustento para o meu filho, que no caso só tinha ele nessa época. Era onde eu conseguia estar recebendo, não, às vezes nem era um serviço fixo, que eu ia todos os dias. Era um trabalho, meu celular tá descarregando, tá 15%. Era um trabalho que eu ia fazer uma faxina, mas eu já trabalhei até troco de leite. Troco de leite, troco de pão, troco de... Eu terminava meu trabalho, a patroa ia lá, pegava pra mim. Não sei quanto sabe pacote de arroz, você vira todo na lata, sobre aquele pouquinho que você fecha aqui. Eu ganhava, eu trabalhava dessa forma. Hoje, com a minha cabeça, eu não me envergonho, eu faria de novo. Tu é guerreira. Guerreira. Eu fui e sou guerreira, né? E eu venci. Hoje eu faço crochê, que é o que eu mais amo, né? Tem meses que eu vendo, tem vezes que eu não vendo. Mas Deus tá sempre enviando aí o socorro. E essas lágrimas aqui é de emoção de ter vencido. Eu faria tudo de novo. Eu passaria tudo de novo. Deu tudo certo, Deus cuidou até aqui, Deus tem cuidado, né? E hoje eu vendo o meu crochê, eu consigo tirar daqui. Eu não vivo do meu crochê ainda, mas eu vou viver. Né? Eu consigo estar ajudando meu esposo na despesa da casa. Todo mês eu consigo tirar um valor bom, né? Não é ainda o que eu quero, porque eu quero muito mais. A gente tem que querer muito mais, querer melhorar muito mais. Então eu vim falar com você. Tá trabalhando, continua, não pare. Invista sim. Quando você vê que tá tudo bem aqui com o que você quer trabalhar, eu tô falando do crochê porque eu vivo do crochê, eu faço crochê. Mas se você quer trabalhar vendendo lingerie, se quer trabalhar vendendo salgado, poxa, olha o que Deus colocou aí no seu coração. Para não, vai em frente, siga em frente. Siga em frente. É isso aí, já deu tudo certo. Às vezes eu olho e me dá vontade de parar. Aí Deus fala, não é pra parar. A ordem é marchar, seguir em frente. Deus é com a gente, Deus é contigo. Tá tudo bem. Os seus filhos vão crescer e vão ver a mãe maravilhosa que você é. O meu filho olha pra mim e me agradece. Passamos lutas, mas nós vencemos todas. Nós vencemos todas as lutas e todas as dificuldades. No momento a gente pensa, nossa, acho que eu não consigo. Ih, mas Deus não sabe como é que... Você não sabe como é que Deus tá te forjando pra ser forte lá na frente. Hoje não é qualquer coisa que mexe comigo me derruba, não. Não é não. Porque eu já passei por coisa pior. Nossa, meu Deus do céu. Quantas vezes eu ia tomar café na casa da minha irmã sem ela saber, porque eu não tinha um pó dentro de casa. E hoje Deus está guardando, Deus está cuidando. Até lá, Deus não deixava faltar. Ele enviava vasos, ele enviava pessoas que não sabiam da minha história, não me conhecia para poder me ajudar. Então não pare, tá? A ordem é marchar. O que Deus está falando para você nesse vídeo? A ordem é marchar. Não pare nunca, nunca. Deus é contigo. Não pare nunca. Deus abençoe grandemente. Eu espero que eu tenha falado o que você queria ouvir. Não o que você queria ouvir. O que Deus tem pra você. As palavras de Deus, a resposta de Deus pra tua vida. Que nem tudo que eu quero ouvir é o que eu preciso, é o que eu mereço. Entendeu? Tá entendendo? Então que você tenha ouvido o que você precisa da parte do Senhor Jesus. E faça valer. Cada minuto. Trabalhou o dia todo, chegou de tarde, tá cansada? Toma um banho. Fala, Senhor, eis-me aqui, me dê força e bora pro fogão fazer aquela comidinha que seu filho ama. É o que eu fazia. É o que eu fazia. Mesmo com muito cansaço, muita dor de cabeça, às vezes, desanimada, eu ia. Porque era aquele momento que eu tinha. E eu agradeço a Deus por tudo até aqui. E por tudo de melhor que ainda tá por vir na minha vida e na tua vida. Tudo bem? Conseguiu entender? Então fique na paz do Senhor Jesus. E já deu tudo certo. Um beijo no coração de vocês.